Eu trouxe alguns elementos lá do Antigo Testamento, porque a gente precisa muito entender o texto no seu contexto, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. E aí eu peguei alguns elementos lá do Antigo Testamento que hoje não se aplicam mais no nosso tempo. Como assim, Nina? Né? Olhando o texto no seu contexto histórico, social, cultural, né? O que acontecia lá no Antigo Testamento que hoje a gente não faz mais? Por exemplo, os filhos rebeldes, né? Os filhos que os pais tentavam corrigir e eles não aceitavam a correção, existia uma lei em que os pais podiam levar o filho para a praça pública e ele poderia ser apedrejado até a morte. Será que a gente consegue defender uma prática dessa hoje? As mulheres adúlteras, como eu já mencionei, elas poderiam ser apedrejadas até a morte. Os deficientes, eles não poderiam adorar a Deus, prestar sacrifício, porque eles eram considerados defeituosos naquele contexto. O que a gente faria hoje, né? Será que a gente tem que continuar defendendo que os deficientes físicos não podem chegar a Deus? Porque estava lá no Antigo Testamento, né? A carne de porco, frutos do mar. Se você come carne de porco e frutos do mar hoje, você está desobedecendo uma lei lá do Antigo Testamento. Os sacerdotes, os pastores, né, que não poderiam raspar a barba nem o cabelo, mas hoje a gente vê os líderes religiosos aí de barba feita, de cabelo cortado. E por que a gente se apega a um versículo que defende o castigo físico, que defende, para defender, na verdade o versículo não defende, né, porque a gente pega uma palavra para defender o seu uso literal, sendo que tantas práticas a gente não faz porque não faz sentido no contexto em que vivemos. A nossa mentalidade mudou, e não foi só porque a gente está se adaptando, se amoldando ao mundo. Na verdade, essa mudança foi o próprio Jesus que instaurou. A gente é que insiste em ser legalista e ficar lá no passado, né? O legalismo está na gente, na nossa cultura, porque Jesus ele quebrou esse paradigma. Tanto que no Antigo Testamento, gente, não tem nenhuma menção da vara para educar as crianças. Na verdade, tem poucos versículos no Novo Testamento sobre educação de filhos, e todos os dois falam o quê? Pais, não irritem os vossos filhos para que eles não desanimem. Pai, não irritem. Os dois textos falam para a gente ser cauteloso para não irritar as crianças.